Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei a hora que vocês vão assistir a aula, né? Porque eu tô gravando à tarde, né? Então eu fico falando boa tarde como se vocês fossem assistir agora. Bom, nessa aula, gente, nós vamos ver o seguinte. Nós estamos na apostila 6, frente 1, aulas 25 e 26 nossa, que 6 horroroso, né, gente? 25 e 26 de uma matéria maravilhosa, melhor de todos os tempos, que é análise combinatória. Não me perguntem por que essa matéria está aqui na minha frente, tá? Na frente 1, porque foi outro professor que trabalhou com vocês, né? Mas, como está aqui, e é uma matéria ótima, que cai muito no Enem, então vamos aproveitar para estudá-la, né? Então, vou fazer com vocês todas as atividades propostas, tá? Da frente 1 das aulas 25 e 26. 20 questões. Como são muitas questões, eu vou fazer um pouquinho mais rápido para a aula não ficar tão longa, tá certo? Aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também pelo WhatsApp, que eu vou ajudando vocês, tá? O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos e 6 personagens em cada uma, em uma casa de 9 cômodos. Uma das personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Então, eu tenho que determinar o objeto, o personagem e o cômodo, ok? Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, então todas as respostas são diferentes. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Então, tem 280 alunos, né? Ele só pode ser sorteado uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque Por que ele sabe que um aluno vai acertar? Então, olha, os alunos, eles não podem dar respostas iguais. As respostas precisam ser todas distintas. Observe que essa questão é uma questão do Enem. Então, é um nível de dificuldade que pode cair na prova de vocês, tá certo? Bom, então veja bem. Eu tenho que escolher um objeto, um personagem e um cômodo. Um objeto, um personagem e um cômodo. Aí, vamos ver quantas respostas distintas podem ser dadas. Olha, eu tenho 5 opções de objetos para serem escolhidos, 6 opções de personagens e 9 opções de cômodos, certo? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 9, 270. Então, gente, tem 270 respostas diferentes, ok? E cada aluno vai dar uma resposta, tá certo? Bom, então tem 280 alunos, então eu vou ter 270 respostas diferentes. Então pensa bem, gente, se cada aluno vai dar uma resposta diferente da resposta que foi dada antes, vai ter que dar resposta repetida, né? Alguém vai acertar, porque eu só tenho 270 respostas e eu tenho 280 alunos. Então, com certeza, alguém vai falar a resposta certa, tá? Então, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Agora, se eu tivesse, por exemplo, gente, 300 respostas distintas e 280 alunos, então pode ser que alguém não fale a resposta certa. Mas como a quantidade de respostas é menor do que a quantidade de alunos, com certeza alguém vai falar, tá certo? Então, ele sabe que alguém vai acertar porque tem 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Letra A. Questão 2. Um patrão tem 6 tarefas diferentes para serem distribuídas entre 3 empregados. Ele pode delegar todas elas a um só empregado, ou delegar apenas para alguns, ou ainda garantir que cada empregado receba pelo menos uma tarefa.
Então, pode distribuir de qualquer jeito, né, gente, essas 6 tarefas. Pode entregar só para 1, pode entregar para 2, pode entregar para 3. O número de maneiras distintas de distribuir essas tarefas é... Bom, então nós temos 6 tarefas. Então, vamos pensar assim, ó, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5 e tarefa 6. Aí, gente, a primeira tarefa, ela pode ser distribuída para quantos empregados diferentes? Para os 3 empregados, né? Então, tem 3 opções de escolha. É como se fosse assim, ó. Ele pega a primeira tarefa e fala, olha, pode ser para esse, pode ser para esse, pode ser para esse. Então, tem 3 opções de escolha. E para a tarefa 2, tem 3 opções de escolha também, não é? Pode ser para qualquer um dos empregados. Para a tarefa 3 também, para a tarefa 4 também, para a tarefa 5 também, para a tarefa 6 também. Porque eu posso entregar para um só, pode entregar para 2, pode entregar de qualquer jeito, né? Então, vai ser multiplicação, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 729, que é 3 elevado à sexta potência. Então, a resposta certa é letra C. Isso aqui é só princípio multiplicativo, tá, gente? Do mesmo jeito da questão 1, mesmo raciocínio. Questão 3. É notória a velocidade com a qual crescem os números de telefones. Na década de 1950, em São Paulo, os telefones possuíam 5 dígitos. Atualmente, os telefones de São Paulo já possuem 9 dígitos. Olha só, gente, que diferença. Suponha que tanto em 1950 como atualmente, todos os algarismos pudessem ser utilizados como dígitos na composição de um telefone, exceto o primeiro algarismo, ó, que não pode ser nulo. Então, eu posso usar os 10 algarismos, né, de 0 a 9, só que o primeiro não pode ser 0, certo? Qual seria, então, o aumento na quantidade de números de telefone nessas duas épocas? Então, nós vamos ver quantos telefones que tinham em 1950, com 5 dígitos, e depois quantos números de telefones, né, diferentes nós temos agora, que é com 9 dígitos. E depois, o que a gente faz? Subtrai, né? Porque tá querendo de quanto que foi esse aumento, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro era com 5 dígitos, né, gente? Então, o primeiro dígito, eu tenho 9 opções de escolha, né? Porque não pode começar com 0. A partir do segundo dígito, eu tenho 10 opções de escolha de algarismos, né? Porque pode ser do 0 até o 9. Certo? Então, vai ser 9 com mais 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, eu tinha em 1950 um total de 90 mil números de telefones diferentes. Certo? Aí agora tem 9 dígitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para o primeiro tem 9 opções de escolha, porque não pode começar com 0. E os outros é tudo 10, né, gente? 10, 10, 10, tudo 10. Então, quantos números de telefones nós vamos ter? 9, acompanhado de 8 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora tem 900 milhões de números diferentes. Aí, tá perguntando o quê, gente? A questão quer saber o aumento de quanto que foi. Então, o que nós vamos fazer? 9 milhões... Não, 900 milhões, né, gente? Não é 9 milhões, é 900 milhões. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Isso. E aqui com 4 zeros. 1, 2, 3, 4 e um 9 aqui, né? Então, vai dar 0, 0, 0, 0. Aí, aqui vai dar 10 menos 9, 1. 9, 9, 9, que pegou um aqui emprestado, 8, que diminui 1, né? Então, vai ficar 889 milhões 910. Então, essa é a nossa resposta, né? Então, a resposta certa é a letra C. Princípio multiplicativo também, tranquilo, né, gente? Vamos ver agora a questão 4. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes, construídas segundo os seguintes métodos. Primeira instituição: 5 caracteres distintos formados
por elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a senha, como que vai ser essa senha? Ela vai ter 5 caracteres distintos e eu posso usar do 1 até o 9, tá bom? A segunda instituição, a senha é formada por 6 caracteres distintos, formados por 2 letras entre as vogais. O primeiro só pode usar os algarismos, né? 2 letras entre as vogais, na primeira e segunda posições da senha, seguidas por 4 algarismos dentre os elementos do conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora aqui, gente, tudo distinto também. Tanto as letras, como tá falando 6 caracteres distintos, então as letras precisam ser distintas e os algarismos precisam ser distintos, tá bom? Para comparar a eficiência entre os métodos de construção das senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, foi definida a grandeza, força da senha, de modo que quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte ela vai ser. Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda instituição, a primeira vamos ver se ela é mais forte ou se ela é mais fraca. Então, vamos ver quantas senhas que tem em cada um, né? Então, na primeira instituição, a senha tem 5 caracteres distintos e eu posso usar do 1 até o 9. Então, para o primeiro, eu tenho 9 opções de escolha, né? Porque pode ser qualquer um dos 9 algarismos. Depois eu tenho 8, depois 7, depois 6 e depois 5. Ok? Na segunda instituição, é formado por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, as 2 primeiras são vogais. Tem que ser distinta. Então, para a primeira, eu tenho 5 opções de escolha. A, E, I, O, U. E para a segunda, eu tenho 4. Depois tem que ser um algarismo, gente. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, tem 7 opções de escolha. Depois 6, depois 5 e depois 4. Certo? Aí agora, presta atenção, vamos ver se a gente consegue simplificar alguma coisa aqui para facilitar, né? Olha o que está dizendo a questão, gente. Com base nessas informações, pode-se dizer que em relação à segunda, a primeira senha é mais forte ou mais fraca? Presta atenção. Observe que a gente está olhando, a gente está calculando porcentagem. E a porcentagem em relação à segunda instituição. Então, quando a gente calcula porcentagem sobre alguma coisa, esse valor sobre o qual a gente calcula porcentagem corresponde a 100%. Correto? Então, o que nós vamos fazer aqui na regra de 3? Presta atenção o que tem que acontecer na regra de 3. Eu vou pegar o valor da segunda instituição, equivale a 100%. E da primeira instituição vale X. É porque eu não tô querendo fazer essas multiplicações aqui não. Eu vou mostrar pra vocês pra gente simplificar, tá bom? Então, ficou claro que a regra de 3 não é assim? Olha, a segunda instituição é 100% e a primeira é X. Aí, por exemplo, vamos supor que a primeira a gente encontra... o X aqui, o primeiro não, né? O X aqui a gente encontra, por exemplo, 80. Então, quer dizer que vai ser 20% mais fraca. Se a gente encontrar 120, então vai ser 20% mais forte. Ficou claro? Tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, o que eu vou fazer aqui na regra de 3, para não ter que ficar multiplicando, eu vou escrever esses números aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 9, da segunda instituição, né? 5, 4, 7, 6, 5 e 4 é 100%. E a primeira, que é 9, 8, 7, 6 e 5, que aqui tem 6 e aqui tem 5, ela é X. Quando a gente tem a regra de 3, gente, o numerado, numa mesma grandeza, você pode simplificar antes de multiplicar cruzado. Então, olha que legal, a gente pode simplificar aqui, 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 o 4 com o 8 que dá 2, o 4 com o 2 que dá 2. Olha como ficou melhor. Então, ficou 10, que é 5 vezes 2, é 100%. E 9 é X. Pronto. Se o 100 é o 10 10 vezes, o X vai ser o 9 10 vezes. Então, o X é 90%. Então, quer dizer que a primeira instituição em relação à segunda é o quê? 10% mais fraca. Então, a resposta certa é a letra A.
Muito bom, né, gente, essa simplificação. Nem vem me falar que vocês preferem multiplicar, que é mentira, tá? Que assim é muito mais legal. Muito mais legal. Questão 5. Para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado, o de vice-diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e de vice-diretor nessa escola? Bom, então nós vamos ter que escolher 2 cargos, um de diretor e um de vice-diretor. É claro, gente, que quem for diretor não pode ser vice-diretor, não tem jeito, né? Então, na hora de escolher o diretor, tem quantas possibilidades? Quantas opções de escolha? 8, né? Porque tem 8 candidatos. E na hora de escolher o vice-diretor? 7, né? Porque quem foi diretor não pode ser vice-diretor. Então, 8 vezes 7, 56 possibilidades diferentes. Resposta certa, letra D. Questão 6. Certo tipo de código usa apenas 2 símbolos, o número 0 e o número 1. Considerando esses símbolos como letras, pode-se formar palavras. Por exemplo, 0, 01, 00, 001, 110. Então, olha só, eu só posso usar o 0 e o 1, tá, gente? Então, eu posso formar uma, aí aqui tá chamando de palavras, né? Uma palavra com uma letra, uma palavra com 2 letras, palavra com 3 letras, né? São algumas palavras de 1, 2 e 3 letras desse código. O número máximo de palavras com 5 letras ou menos que podem ser formadas com esse código é... Então, eu quero saber o número de palavras com 5 letras ou menos. Então, pode ser com uma letra, com 2 letras, com 3 letras, não é isso? Com 4 letras ou com 5 letras, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular quantas com uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras e 5 letras. Então, com uma letra, eu posso formar 2 palavras, né? Que é só o 0 e 1. Então, 2 palavras. Mais. E com 2 letras, gente? Eu tenho 2 opções para a primeira letra, 2 opções para a segunda letra. Então, aqui eu formo 4 palavras. Certo? Mais 4. Mais. Com 3 letras, eu tenho 2 opções de escolha, 2 opções para a segunda letra e 2 opções para a terceira letra. Então, vai dar ao todo 8 palavras, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, mais 8. Mais. Com 4 letras, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque eu tenho... Aqui pode ser 01, aqui 01, 01, 01. Então, vai dar mais 16. Aí, depois é 2, 2, 2, 2 e 2, né? Com 5 letras. Então, vai dar 32. Então, mais 32. Então, quantos que vai dar ao todo? Vamos ver, olha só. 16 com 4 é 20. 20. 8 com 32 é 40. 40 com 20, 60. Com mais 2, 62. Então, podemos formar ao todo 62 palavras. Resposta certa, letra C. Questão 7. Listando-se em ordem crescente todos os números de 5 dígitos distintos, formados com os algarismos 1, 3, 5, 6 e 7, 1, 3, 5, 6 e 7, pode-se afirmar corretamente que nessa lista a quantidade de números menores do que 61.573 é. Então, veja bem, gente, os números eles precisam ser formados somente com algarismos distintos. Então, aqui, ó, vamos lá. Tem 5, né? 5 algarismos. Então, quer dizer que o algarismo que eu usei aqui na dezena de milhar não pode ser usado na unidade de milhar, que não vai ser usado na centena, nem na dezena, nem na unidade, né? Porque não pode repetir. Aí, eu vou escrever em ordem crescente. Então, em ordem crescente é do menor para o maior. Então, primeiro vai vir todos os números que começam com 1. Depois, todos os que começam com 3. Depois, todos os que começam com 5. Assim vai, né? Aí, eu quero saber o seguinte. Quantos números que tem menores do que 61.573? Então, vamos lá. Primeiro,
todos que começam com 1, com 3 ou com 5 são menores do que 61.573, né? Então, vamos achar quantos que começam com 1, com 3 ou com 5 primeiro. Então, aqui eu vou ter 3 opções, porque é o 1, o 3 e o 5, tá, gente? Calma que depois nós vamos analisar os que começam com 6, tá? É porque esses aqui já é certeza que todos eles são menores do que 61.573, né? Então, tem 3 opções. Aí, na hora que eu vou escolher o segundo algarismo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Só que um já foi usado. Então, aqui eu vou ter 4 opções de escolha, depois 3, depois 2 e depois 1, certo? Então, multiplicando, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial, dá 24. 24 vezes 3, 72. Então, beleza, 72 números. Esses começam ou com 1, ou com 3, ou com 5. Agora, vamos ver os que começam com 6. Se tem algum que é menor do que 61.573, né? Então, vamos lá. Então, ele vai começar com 6. Então, aqui é o algarismo 6. Ó, vou colocar uma casinha assim, porque aqui não é 6 possibilidades, aqui é o 6 mesmo, tá bom? Então, os menores vão começar com 6, depois vai vir 1, né? Porque eu quero o menor possível. Beleza, então aqui, ó, aqui tá igualzinho, ó, 61. Aí depois, gente, aqui tá vendo que tá o 5? Então, se aqui for 3, aí aqui falta usar, ó, já usei o 6, já usei o 1, já usei o 3. Aí pode ser 5, 7. E eu tenho também o 6, 1. Aqui é algarismo 3, tá, gente? Algarismo 3, 7, 5. Olha, 61.357 e 61.375 é menor do que 61.573, né? E nós temos também os 61.537. Aqui é casinha, aqui é tudo casinha. Porque aqui eu tô colocando é o algarismo mesmo, tá? Não é opção. 61.537 também é menor, né? Aí depois já é o 61.573, né? Colocando em ordem crescente. Então, eu tenho quantos números que são menores do que esse? 72 números, mais um, mais um, mais um. Então, são 75 números. 75 números. Então, a nossa resposta é letra B. Questão 8. O código de endereçamento postal é um código numérico constituído por 8 algarismos. Seu objetivo é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados nos correios. Ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada um dos algarismos que o compõem codifica região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição conforme ilustra o esquema a seguir. Então, identificador de distribuição são os 3 últimos, divisor de subsetor, tá tudo explicando aqui direitinho, né, gente? O Brasil encontra-se dividido em 10 regiões postais para fins de codificação. Então, região aqui, olha, que é o primeiro, o Brasil tem 10. Cada região foi dividida em 10 sub-regiões. Então, aqui também vai ter 10. Cada uma dessas, por sua vez, foi dividida em 10 setores. Então, aqui tem 10 setores. Cada setor dividido em 10 subsetores. Por fim, cada subsetor foi dividido em 10 divisores de subsetor, que é aqui, né? Além disso, sabe que os 3 últimos algarismos, após o hífen, são denominados de sufixos e destinam-se à identificação individual de localidades, logradouros, códigos especiais e unidades dos correios. A faixa de sufixos utilizada para a codificação dos logradouros brasileiros inicia em 000 e termina em 899. Então, o primeiro aqui vai ser 000 e vai terminar em 899, ok? Quantos CEPs podem ser formados para a codificação de logradouros no Brasil? Então, nós temos, gente, 8 algarismos. 4, 5, 6, 7, 8. Para o
primeiro eu tenho 10 opções, pode ser qualquer algarismo, né? Porque tá falando que são 10 regiões. Depois 10 também, 10 também, 10 também e 10 também. Agora, nos 3 últimos, gente, olha só. Começa no 000 e termina no 899. Então, o primeiro algarismo pode ser qualquer algarismo de 0 a 8. Só não pode ser o 9, né? Porque olha aqui, como termina no 899, então quer dizer que esse algarismo aqui não pode ser 9. Correto? Então, aqui eu tenho 9 opções de escolha. Porque pode do 0 ao 9 menos o 9. Então, tem 9 opções de escolha. Agora aqui, gente, pode ser qualquer um, né? E aqui também pode ser qualquer um. Então, aqui tem 10 e aqui tem 10. Certo? Então, ao todo vai ser 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a 7. Então, a nossa resposta é letra E. Não é difícil, né, gente? Uma questão fácil. Ela é longa, né? É grande o texto dela, mas ela é fácil. Questão 9. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas e minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Então, eu tenho uma determinada quantidade de senhas, né, gente? Eu vou adicionar 2 caracteres. E nesses caracteres, nós vamos usar vogais, ok? E pode diferenciar maiúsculo e minúsculo. Então, nós temos 10 vogais ao todo, né? Porque são 5 vogais, mas eu tenho 5 maiúsculas e 5 minúsculas. Então, ao todo eu tenho 10 vogais. Não tá falando que tem que ser diferente, né? Os 2 caracteres. Então, pro caractere que eu vou colocar no início, eu tenho 10 opções de escolha. E o caractere que eu vou colocar no final, também eu tenho 10 opções de escolha. Então, quer dizer que vai ficar multiplicado por 100. Porque se eu tinha uma quantidade X, gente, na hora de escrever a senha, vai ficar multiplicado por 100. Eu vou ter 100 vezes X a quantidade de senhas, ok? Então, a resposta certa é letra A. Questão 10. Miguel mora na cidade X e deseja viajar para uma cidade Y para visitar a sua mãe. Então, olha só, gente, aqui é a cidade X e aqui é a cidade Y. A figura a seguir ilustra as cidades X e Y, A e B. Aqui tem outras cidades, ó, cidade A e cidade B. E as linhas pretas são a representação das estradas que ligam as cidades. Miguel fará sua viagem de carro. De posse dessa figura, após fazer vários cálculos, verificou que poderia fazer a viagem de ida em 45 itinerários diferentes. Desse modo, aí eu quero saber se ele calculou corretamente a quantidade, se ele contou 4 a mais, se ele contou 9 a mais, se ele contou 4 a menos, se ele contou 9 a menos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantos caminhos que dá, né? E aí, a gente vai ver se ele contou certo ou se ele contou errado, tá certo? Então, vamos pensar, gente. Primeiro, ele pode sair do X, passar pela cidade A e ir para Y. Então, um caminho, né? Uma opção seria X, A, e aí chegou na Y. Outra forma, depois a gente vai contar quantos que tem dentro disso aqui, tá? Outra forma seria X, A, B, Y, né? Então, seria X, depois ele vai para a cidade A, aí da cidade A ele vai para a cidade B, e da cidade B ele vai para a cidade Y. Outra forma é X, B, Y. Então, ele pode X, depois para a cidade B, e da cidade B para a cidade Y. Ou então, X, B, A, Y. X, depois ele vai para B, depois ele vai para A, e depois ele vai para Y, ok? Agora vamos ver de quantas formas diferentes ele pode fazer em cada um desses caminhos. Então, veja bem,
de x a y. X, de x para a, eu tenho 3 possibilidades. Vezes, de a para y, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, ao todo vai dar 15. 15 caminhos diferentes passando somente por a. Agora, se for x, a, b, y. Então, de x para a são 3. Vezes, de a para b é 1. E de b para y são 2. Então, vai dar 6. Agora, x, b, y. De x para b, 1, 2, 3, 4. E de b para y, 2. Então, 4 vezes 2, 8. X, b, a, y. De x para b, 4. Vezes de b para a, 1. E vezes de a para y, 5. Então, vai dar 20. Então, ao todo, quantos caminhos que tem? 15, mais 6, 21. 21 mais 8, 29. 29 mais 20, 49 caminhos diferentes. Ele falou que era 45. Então, ele contou 4 itinerários a menos, né? Porque o certo é 49. Então, ele contou 4 a menos. Então, a nossa resposta é letra D. Agora, gente, nós vamos fazer as questões da aula 26, tá bom? Bom, gente, então agora vamos fazer a aula 26, que é de análise combinatória também, tá? Então, todas as questões da aula anterior, vocês observaram que foi tudo princípio fundamental de contagem? E que cai muito, né? Essa matéria cai muito no Enem. Então, é muito importante vocês treinarem bastante, tá? Então, vamos lá. Questão número 1. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é... Então, veja bem, olha só, gente, eu vou escolher... Eu tenho 3 capitães. De 3 capitães, eu vou ter que escolher 1. De 5 tenentes, eu tenho que escolher 2. E de 7 sargentos, eu tenho que escolher 2 também, certo? Aí, de quantas maneiras eu posso formar isso? Aqui, gente, eu vou ter uma seleção, correto? Olha, de 5 tenentes eu tenho que escolher 2, de 7 sargentos eu tenho que escolher 2. Só que a ordem que eles são escolhidos não faz diferença, né? Sargento 1, sargento 2, ou então sargento 2, sargento 1, é a mesma coisa. Então, o que nós temos aqui? Combinação, ok? Então, olha, combinação. De 3 capitães eu escolho 1 e, então, é vezes, combinação de 5 tenentes eu escolho 2 e combinação de 7 sargentos eu escolho 2. Então, aqui, gente, é só aplicar a fórmula da combinação, né? Aí, olha só, quando nós temos uma combinação que o valor do P é 1, dá o valor do N. Então, essa combinação aqui é 3. Vezes. Aqui, gente, 5 escolhe 2. Aí tem aquela forma rapidinho de fazer. Lembra que eu já ensinei pra vocês? Do 5, pode fazer isso com todas as combinações, tá? Você desenvolve 2 termos e divide pelo fatorial de 2. Então, vai ficar 5 vezes 4 dividido por fatorial de 2, que é 2. Vezes. Mesma coisa no próximo. Combinação de 7, escolhe 2. Então, do 7, eu vou desenvolver 2 termos e dividir por 2 fatorial. Então, se fosse, por exemplo, gente, de 7 escolhe 3, eu ia desenvolver 3 termos do 7 e dividir por 3 fatorial. Se fosse 4 termos, eu ia desenvolver 4 termos do fatorial de 7 e dividir por 4 fatorial, tá bom? Então, vai ficar 7 vezes 6 dividido por 2 fatorial, que é 2. Certinho? Então, tá. Então, 4 simplifica com 4. Então, vai ficar 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 3, 630. Então, quer dizer que existem 630 comitivas distintas. Então, a resposta certa é letra A. Questão 2. Para cadastrar-se em um site,
Uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas, né? Então, quer dizer que faz diferença aqui, né? As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Então, quer dizer que pode vir letra primeiro, depois pode vir algarismo, pode trocar de qualquer jeito, tá? As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que a letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Então, ao todo eu teria 52 opções de letras, certo? O número total de senhas possíveis para o cadastramento desse site é dado por quantas senhas diferentes eu posso ter. Veja bem, o que nós vamos fazer aqui? A gente tem a quantidade de opções para cada algarismo e para cada letra. E a gente tem que lembrar o seguinte, que as letras e os algarismos podem trocar de lugar entre eles, não é? Porque aqui está dizendo o quê? Que não tem ordem, né? Então, eu posso ter algarismo, letra, letra, algarismo, 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 letra, letra. Então, tem que lembrar que isso também pode trocar, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar primeiro. Algarismo, algarismo, letra, letra, tá? E depois eu mostro pra vocês aqui. Então, vamos lá. Algarismo. Eu tenho quantas opções de algarismos? 10. Porque aqui não tá falando que não pode começar com 0. Então, se não tá falando nada, então quer dizer que pode começar com 0, tá bom? Então, eu tenho 10. Pro segundo algarismo, não tá falando também que não pode repetir. Então, pode repetir. 10. Letra, eu tenho 52. E depois 52 de novo. Porque também não tá falando que tem que ser distinta. 52 de novo. Certo? Então, aqui é se for algarismo, algarismo, letra, letra. Agora, o que acontece aqui, gente? Esses algarismos e essas letras podem permutar entre eles, esses 4 termos aqui, olha. Então, além dessas opções aqui, eu tenho o quê? A permutação de 4 termos com repetição de 2, porque se eu trocar um algarismo de lugar com outro algarismo, eu não tô trocando, né? Não tô variando. E letra com letra também não. Então, vai ficar o seguinte: 10 ao quadrado, né? Que é 10 vezes 10, vezes 52 ao quadrado, vezes a permutação de 4 termos, que é o AALL. Pensa como se fosse um anagrama, gente. Um anagrama com AALL. Como é que você faz? Permutação de 4 com repetição de 2 e repetição de 2 de novo, não é? Então, fica 10 ao quadrado. Tá vendo que as alternativas tá tudo em potência, né? Então, vamos deixar em potência. Vezes 52 ao quadrado, vezes. Aí, a permutação com repetição, gente, fica 4 fatorial dividido pela permutação dos repetidos, né? Então, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, essa é a nossa resposta. Resposta certa, letra E. Essa é uma questão do Enem. Questão 3. Uma criança possui 6 blocos de encaixe, sendo 2 amarelos, 2 vermelhos, 1 verde e 1 azul. Usando essas peças, é possível fazer diferentes pilhas de 3 blocos. A seguir, estão exemplificadas 4 dessas pilhas possíveis. 4 das pilhas possíveis. Então, nós podemos formar, olha, uma pilha só com azul, vermelho, amarelo, azul e vermelho. Então, são pilhas possíveis, né? Usando 3. De um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6, eu escolho 3, certo? Utilizando os blocos que possui, o total de pilhas diferentes de 3 blocos, incluindo as exemplificadas que a criança pode fazer, é igual a... Então, quantas pilhas diferentes ela pode fazer? Então, veja bem, de um total de 6 blocos, ela vai ter que escolher 3, certo? A ordem importa, gente, porque senão esse bloco aqui não seria diferente desse, pensa bem. Então, azul, vermelho e amarelo é diferente de amarelo, azul e vermelho. Então, quer dizer que a posição dos elementos importa,
correto? Só que tem um detalhe. Se eu trocar, por exemplo, um amarelo com outro amarelo, não é um novo bloco, correto? Então, eu vou ter que dividir pela permutação de 2, porque se eu trocar um amarelo com outro amarelo, nada acontece. E se eu trocar um vermelho com outro vermelho também, nada acontece. Só nesses casos de ter 2 amarelos e 2 vermelhos, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou calcular todos os blocos possíveis que não tem 2 amarelos e 2 vermelhos. Porque os que não tem 2 amarelos e 2 vermelhos, a gente não vai ter esse problema, né? De ter repetido, tá certo? Então, tá. Então, vamos lá. São 3 blocos. O primeiro bloco vai ficar em cima, o segundo e o terceiro. Então, considerando que eu não vou usar 2 amarelos e 2 vermelhos. Então, eu vou ter que escolher entre esses aqui, correto? Olha, entre esses 4. Porque eu não posso usar 2 amarelos e 2 vermelhos, tá certo? Então, tá. Então, ao todo, eu vou ter 4 opções de bloco para ser o primeiro. Depois, 3 opções de bloco. Depois, 2 opções de bloco, não é? Então, ao todo, eu tenho 24 blocos. Correto? Então, eu usei um amarelo, um vermelho, um verde e um azul. E desses 4, eu escolhi 3. Então, eu tenho 24 blocos diferentes. Agora, se eu usar 2 amarelos, pensa comigo. Se eu usar 2 amarelos com um vermelho, eu tenho, 2 amarelos mais um vermelho. Se eu tiver 2 amarelos e um vermelho, pode ser amarelo, amarelo, vermelho. O vermelho pode estar em cima, o vermelho pode estar no meio, ou o vermelho pode estar embaixo. Então, eu vou ter 3. Correto? Se eu usar 2 amarelos mais um verde, eu vou ter mais 3. Se eu usar 2 amarelos mais um azul, eu vou ter mais 3. O mesmo raciocínio que é com o amarelo, gente, é com o vermelho, não é? 2 vermelhos e um amarelo, 2 vermelhos e um verde, 2 vermelhos e um azul. Então, se aqui deu 9, com o vermelho, eu vou ter mais 9. Então, ao todo são 24 mais 9 mais 9. 24 com 9, 33, com mais 9, 42. Então, é possível formar 42 pilhas distintas. Resposta certa, letra C. Questão 4. A vendedora de roupas está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine, de modo que cada peça fique uma ao lado da outra sem sobreposição. Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas, lado a lado na vitrine? Então, veja bem, ela vai colocar todas as peças, tá bom? Todas as camisas, todas as bermudas e todos os casacos. Ela vai pendurar tudo. Aí, só que ela não pode colocar de qualquer jeito, né, gente? Porque se não falasse nada, eu ia fazer o quê? 5 mais 3, 8, com mais 2, 10, 10 fatorial. Aí pode ficar de qualquer jeito, né? Mas não pode ficar de qualquer jeito, olha só. As peças do mesmo tipo tem que ficar juntas. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 camisas. Aí aqui, olha, vamos supor que aqui seja primeiro camisa, depois bermuda e depois casaco. Então, as camisas aqui, ó, precisam ficar juntas, as bermudas precisam ficar juntas e os casacos precisam ficar juntos, certo? Aí aqui, no caso, seria camisa, bermuda e casaco. Aí, gente, olha só, o que acontece aqui? Elas podem permutar entre elas, as camisas, né? As bermudas podem permutar entre elas e os casacos podem permutar entre eles. Só que, além disso, o que pode permutar, gente? Os grupos, não é? O grupo de camisa, o grupo de bermuda, o grupo de casaco pode permutar também, porque não quer dizer que a camisa tem que ser primeiro. Então, eu posso colocar camisa, bermuda, casaco, ou então casaco, bermuda, camisa, ou então bermuda, casaco, camisa, certo? Então, pode permutar os grupos. Então, vai ficar 5 fatorial das 5 camisas,
vezes 3 fatorial das 3 bermudas, vezes 2 fatorial dos 2 casacos, vezes 3 fatorial, que é dos 3 grupos, certo? Então, fica 120 vezes 6, vezes 2, vezes 6. 120 vezes 6, 720. 720 vezes 2, 1.440. E 1.440 vezes 6 dá 8.640. Eu acho, deixa eu confirmar. 1.440 vezes 6. 0, 6 vezes 4, 24, vão 2, 24 com 2, 26, vão 2, 8. Isso mesmo, 8.640. Então, a nossa resposta é letra A. Que A, Juliana? Nossa resposta é letra E. Falando tudo errado, né, gente? Letra E, 8.640. Então, 5. Uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares, e deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro e mais 4 pessoas. Então, olha, 3 bancos com 3 lugares, então tem 9 lugares, né? E vai transportar 3 pessoas da família Souza, mais o casal, então vai dar 5, 5 mais 4, 9. Então, quer dizer que vai ocupar todos os bancos, certo? Além disso, a família Souza quer ocupar o mesmo banco, então eles vão ficar juntos. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado, então eles também vão ficar no mesmo banco e, além de ficar no mesmo banco, vai ficar um do lado do outro, certo? Nessas condições, o número de maneiras distintas de dispor os 9 passageiros na lotação é igual a... Então, vamos lá, olha, vamos colocar assim, ó, o primeiro banco com 3 lugares, primeiro banco, o segundo banco aqui com 3 lugares e o terceiro banco com 3 lugares. Vamos supor que o primeiro banco tenha a família Souza, tá? Vamos supor. E a Lúcia e o Mauro vai ficar no segundo banco, então vai ficar aqui. E no terceiro vai ficar aleatório, certo? Então, vamos lá. No primeiro, a família Souza são 3 pessoas, então tem 3 possibilidades de escolha, 2 possibilidades de escolha e 1 possibilidade de escolha, certo? A Lúcia e o Mauro, vamos supor que eles estejam os 2 primeiros aqui, ó. Então, vai ficar 2 opções, que ou é a Lúcia ou o Mauro, uma opção, que é o outro, e aqui é 4, porque pode ser qualquer uma das outras 4 pessoas aleatórias. Então, veja bem, aqui em cima deu 6, vezes... Aqui deu 8, que é 2 vezes 1 vezes 4. Só que aqui, gente, eu coloquei a Lúcia e o Mauro nos 2 primeiros bancos. Mas eles podem estar nos 2 últimos também. E essa pessoa aqui aleatória tá aqui, não é? Então, vou ter que multiplicar por 2. Certo? Porque 8 é com a Lúcia e o Mauro nos 2 primeiros. Mas eles podem estar aqui também, ó. Ok? E aqui pro terceiro banco, gente, sobrou as outras 3 últimas pessoas. Que é 3, 2, 1. Então, isso aqui vai ser igual a 6. Certinho? Além disso, gente, essas 3 posições pode mudar, não pode? Porque a família Souza pode vir para o segundo banco, o casal para a primeira, e essas 3 pessoas aleatórias para o segundo, e assim vai. Então, ainda tem permutação de 3, que é 6. Porque pode ser Souza, casal aleatório, Souza, não é? Então, tem permutação de 3 ainda. Então, tem que multiplicar por 6, certo? Então, agora o que nós vamos fazer? É só multiplicar tudo isso aqui. Então, vamos ver. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 2, 96. 96 vezes 6, só Deus para saber, sei lá, né, gente? Vamos fazer aqui. 9 vezes 6, 54. 54 com 3, 57. Depois multiplica por 6 de novo. 576 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 42 com 3, 45, vão 4. 30 com 4, 34. Então, ao todo, tem 3.456 maneiras. Então, a resposta certa é letra E. Questão 6. 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema.
sentando-se em lugares consecutivos na mesma fila. O número de maneiras que os 4 podem ficar dispostos, de forma que Pedro e Luísa fiquem sempre juntos e João e Rita fiquem sempre juntos, então nós temos 4 lugares, 4 pessoas, 4 lugares, porque são lugares consecutivos, né? Então tem que ser os 4 juntos. Aí o Pedro e a Luísa tem que ficar junto. Então vamos supor que aqui seja o Pedro. Aliás, eu vou escrever aqui não para não ocupar o lugar deles ali, tá? Porque vou colocar aqui embaixo assim, ó. Pedro e Luísa, porque pode ser Pedro e Luísa, então Luísa e Pedro, né? E aqui nesses 2 lugares fica João e Rita. João e Rita, certo? Aí de quantas maneiras eles podem se sentar? Veja bem, o Pedro e a Luísa pode permutar entre eles, porque pode ficar Pedro, Luísa ou então Luísa e Pedro. Então 2 opções, né? O João e a Rita pode permutar entre eles, pode ficar João e Rita ou então Rita e João. 2. E as duplas, elas podem permutar entre elas também, não é? Porque pode ficar o Pedro e a Luísa primeiro e depois o João e a Rita, ou então o João e a Rita primeiro e depois o Pedro e a Luísa. Então, vezes 2 de novo. Então, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, eles podem se sentar de 8 formas distintas. Resposta certa, letra C. Questão 7. Em um hospital, há 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 vagas no banco de sangue e 2 vagas na radioterapia. Se 6 funcionários candidatam-se para o berçário, 8 para o banco de sangue e 5 para a radioterapia, de quantas maneiras distintas essas vagas podem ser preenchidas? Então, veja bem, gente. De 6 funcionários para o berçário, nós precisamos escolher 3. De 8 para o banco de sangue, nós precisamos escolher 5. E de 5 da radioterapia, nós precisamos escolher 2. A ordem que eles são escolhidos não importa, não é? Porque, por exemplo, o João e a Maria, escolhi o João, depois a Maria, ou a Maria e o João, é a mesma coisa, não é? Então, se está selecionando e não tem ordem, é uma combinação, tá certo? Então, combinação de 6 do berçário, né? Opções, né? 6 funcionários que se candidatam, eu vou escolher 3. E depois eu vou escolher do banco de sangue. Eu tenho 8, combinação de 8, escolhe 5. E depois, combinação de 5, escolhe 2. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Vou fazer daquela forma que eu já ensinei pra vocês, hein? Que aí aqui multiplica tudo e depois vai simplificar um tantão de coisa. Quer ver? Olha só. 6, combinação de 6 escolhe 3. Então, vou desenvolver 3 termos do fatorial de 6. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial. 3, 2, 1. Vezes, a mesma coisa aqui. 8, eu vou desenvolver 5 termos. Agora, gente, combinação de 8 seleciona 5, ou desenvolve 5 aqui, né? É a mesma coisa, combinação de 8 escolhe 3, tá, gente? É a mesma coisa. Então, eu vou fazer de 8 escolher 3, porque eu vou desenvolver só 3 termos, né? 8, 7, 6, dividido por 3, 2, 1, fatorial de 3. Agora, se eu desenvolver 5 termos em cima, 8, 7, 6, 5, 4, embaixo vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. Dá na mesma, porque vai simplificar 5, 4 de cima com 5, 4 de baixo, tá bom? Mesma coisa. Então, vai ficar agora, combinação de 5 escolhe 2, vai ficar 5 vezes 4 sobre 2 fatorial, que é 2. Aí, sai simplificando tudo. Olha que maravilha aqui, ó. 6 com 6... 6 com 6 e o 4 com 2 aqui. Ah, nem foi tanto assim, né, gente? Falei como se fosse um tantão. Mas tá bom, vamos lá. Então, 8 vezes 7, 56. 56 vezes 10, 560. Vezes 10 de novo, 5.600. Vezes 2, 10.200. Então, a resposta certa é 10.200,
certo? Deixa eu conferir essas contas. Deixa eu ver aqui. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 10, 560. 560 vezes 10 de novo, 5.600. 5.600 vezes 2, gente, não é 10.200 não, tá? Ignora. 5.600 vezes 2, Ju, é 11.200, Ju. Então, a resposta certa é 11.200, letra B, tá, gente? Pelo amor de Deus, não erra igual eu, não. Então, a resposta certa é letra B. Vamos lá, então, para a questão 8 agora. Os professores X e Y receberam ajuda financeira para levarem 3 alunos de cada um deles a um encontro científico. Então, 2 professores, 3 alunos de cada um deles, são 6 alunos, né? Na relação de possíveis integrantes desse grupo, foram selecionados dos alunos de X, 4 homens e 3 mulheres, e dos alunos de Y, 3 homens e 4 mulheres. Sabendo que os professores não têm alunos em comum, pode-se afirmar que o número máximo de formas distintas de se compor um grupo com 3 estudantes homens e 3 estudantes mulheres para ir ao encontro é... Então, vamos lá, vamos anotar os dados aqui. O professor X, ele tem 4 homens e 3 mulheres. E o professor Y tem 3 homens e 4 mulheres. Certo? 3 homens e 4 mulheres. Aí, vai ser formado um grupo de 3 alunos de cada um deles. Então, desses 7 alunos aqui, eu vou escolher 3. E desses 7 alunos aqui, eu vou escolher 3. Certo? Então, tá. Então, de 7 eu tenho que escolher 3 e desses outros 7 eu tenho que escolher 3. Sabendo-se que os professores não têm alunos em comum, pode-se afirmar que o número máximo de formas distintas de se compor um grupo com 3 estudantes homens e 3 mulheres para ir ao encontro é... Então, olha só, gente. Não tá falando de onde tem que vir esses homens e essas mulheres, né? Eu só sei que tem que ter 3 homens e 3 mulheres. Então, vamos ver as opções que a gente tem? Eu posso ter, por exemplo, vamos supor que do grupo X tenha só homem. Então, vai ser X, 3 homens do X e 3 mulheres do Y. É uma opção. Ou então, 2 homens do X e uma mulher do X, mais um homem do Y e 2 mulheres do Y. Ficou claro? Olha só. Pode ser tudo homem do X e tudo mulher do Y. Ou tem que ter 3 homens e 3 mulheres. Poderia ser 2 homens do X com uma mulher e um homem do Y com 2 mulheres. Ao todo eu vou ter 3 homens e 3 mulheres do mesmo jeito, né? Pode ser também um homem do X e 2 mulheres do X e 2 homens do Y e uma mulher do Y, ok? E a última opção, vou colocar aqui em cima só para ficar tudo junto, né, gente? 3 mulheres do X e 3 homens do Y. Então, a gente vai ter que ver cada um desses casos, tá certo? Para dar um total de 3 homens e 3 mulheres. Todo jeito fica 3 homens e 3 mulheres, né? Então, vamos lá. Primeiro, 3 mulheres de X e 3 homens do Y. Para escolher 3 mulheres do X, vão ser escolhidas todas, né? Combinação de 3 mulheres, eu vou escolher as 3, né? Porque só tem 3 mulheres. E 3 mulheres do Y, então é vezes 3 homens do Y, eu só tenho 3. Então, combinação de 3, eu escolho 3. Tem uma forma de fazer isso. Então, o primeiro deu 1, ok? O segundo caso, 3 homens do X. Então, combinação de 4 homens que tem no X, eu vou escolher 3. E 3 mulheres do Y. 3 mulheres do Y, eu tenho 4 mulheres. Então, quer dizer que combinação de 4, eu tenho que escolher 3. Combinação de 4 escolhe 3, gente, é 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 é igual a 16. Certo?
Continuando. Agora eu vou escolher 2 homens do X. Combinação de 4 eu escolho 2. E uma mulher do X. Combinação de 3 eu escolho 1. E um homem do Y. Combinação de 3 eu escolho 1. E 2 mulheres do Y. Combinação de 4 eu escolho 2. Combinação de 4 escolhe 2, gente, dá 6. Tá bom? 6 vezes combinação de 3 escolhe 1 é 3. Vezes 3 de novo. Vezes 6 de novo. Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3, 108. Vezes 3, 108, 324. Então, aqui vai dar 324. E o último, que é esse aqui, ó. Um homem... Tá, vamos lá. Um homem de X, combinação de 4 homens eu escolho 1. E 2 mulheres de X, combinação de 3 eu escolho 2. E 2 homens do Y, combinação de 3 eu escolho 2. E uma mulher do Y, combinação de 4 eu escolho 1. Então, vai ficar 4 escolhe 1 é 4. 3 escolhe 2 é 3. 3 escolhe 2 é 3. 4 escolhe 1 é 4. Então, vai dar 12 vezes 12, 144. Então, a nossa resposta corresponde a essa soma, ok? Então, tá. Então, vamos lá. 144 com 16 já dá 160. 160 mais 325, né? Que é 324 mais 1. 325, vai dar 5, 8 e 4. Resposta certa, 485, letra E. Existe quantidade ilimitada de bolas de 3 cores diferentes, branca, preta e azul, em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. Então, eu tenho uma quantidade que eu não sei quanto que é, né? 8 dessas bolas serão colocadas na caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... Então, vamos lá. Então, eu tenho uma quantidade, né, que eu posso separar quantas bolas eu quiser, de 3 cores diferentes. Tem bola branca, tem bola preta e tem bola azul. 8 dessas bolas, vou pegar 8 bolas desse total de bolas que eu tenho, né? A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... Então, a questão está perguntando o seguinte, gente. Eu posso ter, por exemplo, tudo bola branca, eu posso ter tudo bola azul, eu posso ter tudo bola preta, eu posso ter, sei lá, 4 brancas e 2 pretas, certo? Então, é isso que está perguntando a questão. De quantas formas diferentes a gente pode ter 8 bolas, sabendo que eu tenho 3 opções de cores, né? E pode ser tudo de uma cor só, tudo de outra cor, tá bom? Então, não tá falando que tem que ter uma branca, uma preta ou azul obrigatoriamente. Eu tenho quantidade limitada, pode ser tudo de uma cor só, pode ter 3 cores, certo? E aí, quantas caixas diferentes podem ser formadas? Então, olha só, gente, não tem ordem, né? Porque a primeira, tá tudo numa caixa, tudo misturado, então não tem ordem entre elas, certo? Então, vamos supor assim, gente, que pode ser de uma cor só, de 2 ou de 3 cores, né? Então, se for com uma única cor, aí eu tenho 3 caixas diferentes, não é? Ou só branca, ou só preta, ou só azul. Então, com uma cor, eu tenho 3 caixas. Pronto. Agora, se for 2 cores, vamos pensar assim. Vamos supor que seja branca e preta, ok? Depois é o mesmo raciocínio com as outras. Então, se for com 2 cores, aí são 8 bolas. Vamos supor que aqui seja uma bola. Então, quer dizer que aqui vai ter que ter 7, não é? Aí, se aqui for 2, aqui é 5. Se aqui for 3, aqui é 4. Então, tem 7 opções, não é? 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, não é isso? 6, 2, 7, 1. Tem 7 opções. Aí, você tem que pensar o seguinte, você tem 7 opções se for branca e preta. Então, você vai ter mais 7 opções se for branca e azul. E mais 7 opções se for preta e azul.
certo? Então, vai dar 21. 7 por quê, gente? Porque pode ser uma branca com 7 pretas, 2 brancas com 6 pretas, 3 brancas com 5 pretas e assim vai. Aí, se branco com preto tem 7, então branco com azul tem mais 7 e preto com azul tem mais 7. Então, vai dar 21, certo? Agora, se for 3 cores, vamos pensar assim, ó. Vamos fixar uma primeira cor, tá? Vamos supor que a primeira cor... Opa, deixa eu arrumar aqui a minha tela que fugiu. Vamos supor que a primeira cor seja com uma bola só na primeira cor, tá? Então, eu tenho uma bola na primeira cor. Aí, as outras duas, gente, pode ser 1 e 6, 2 e 5, não é isso? 3 e 4, 4 e 3, 3 e 2, 2 e 1. Aí eu tenho 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6. Agora, na primeira, gente, em vez de ser 1, podia ser 2. Só que você tem que lembrar o seguinte, se aqui for 2, olha, se for 2 na primeira, aí nas outras duas vai ser 1, tem que dar 8, né? 1 e 5. Ou então 2 e 4. Ou então 3 e 3. Então, vai ter 5 opções, não é? Ou então 4 e 2, 5 e 1. Então, vai ser mais 5. Agora, se na primeira não for 2, for 3, aí em vez de ser 5 aqui, tá vendo que tá diminuindo 1, olha. Aqui tinha 6, aqui tinha 5. Aí, agora, se for 3 aqui na primeira, aí eu vou ter 4. Se for 4 na primeira, eu vou ter 3. Se for 5 na primeira, eu vou ter 2. E se for 6 na primeira, só pode ser 1. Então, eu vou ter uma opção. Então, aqui vai dar 6 com 1, 7, mais 7, mais 7. Então, mais 21 formas diferentes, 21 caixas diferentes, né? Então, ao todo, eu posso ter 3 caixas diferentes, mais 21, 24 caixas, mais 21, 45 caixas. Então, a resposta certa é letra D. Agora, vamos fazer a última questão. Bom, gente, essa questão 10 é até uma questão do Enem. A última questão de hoje, né? O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que, então 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Então, não pode 2 canhotos, ok? Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, observe que as alternativas, gente, nem tá calculado, tá vendo? Não vai nem precisar da gente calcular. Então, olha só, de 10 tenistas eu preciso escolher 2, só que eles não podem ser canhotos. Então, os 2 canhotos, né? Então, eu posso ter 2 destros ou então um destro e um canhoto. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode formar todas as duplas distintas e subtrair aquelas duplas que não podem, que são as duplas formadas somente por canhotos. Então, olha, eu tenho uma seleção, né, de 10 tenistas, eu vou escolher 2, e a ordem deles não importa, né? Tenista 1 e tenista 2 é a mesma coisa de jogar tenista 2 e tenista 1. Então, combinação de 10 tenistas, eu vou escolher 2, né? De 10 eu vou escolher 2. Aí eu tenho que tirar aquelas que não podem. O que não pode? 2 canhotos. São 4 canhotos. Então, menos a combinação de 4, escolhe 2. Aí aqui, gente, a gente nem vai usar aquela fórmula que eu passei para vocês, né? Porque as alternativas estão todas com a fórmula da combinação mesmo, né? Se a gente fosse calcular, a gente ia usar aquela fórmula mais rapidinha, né? Mas como não tem que calcular, usa a fórmula da combinação mesmo, que é n fatorial. Deixa eu escrever a fórmula aqui para vocês, ó. NP, a fórmula é n fatorial
sobre n menos p fatorial, p fatorial. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 2, 8 fatorial, p fatorial, 2 fatorial, menos 4 fatorial, que é o n menos p dá 2 fatorial, 2 fatorial. Então, essa aqui é a nossa resposta, né? Resposta certa, então, letra A. Bom, gente, com essa questão, encerramos essa aula. Ela ficou um pouco longa, né? Mas também são 20 questões, gente. Faça essas questões que elas são muito importantes, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Bons estudos!